Bem-vindos ao Expressiva Luz, canal dedicado à leitura de psicografias espíritas kardecistas. Ouçam, curtam o canal, compartilhem o vídeo com os amigos e assinem o canal Expressiva Luz. Sempre podemos ajudar alguém com uma mensagem de fé e esperança. A mensagem de hoje é muito emocionante. Emociona os nossos corações porque o Espírito vem contar a sua história. Nela, ele foi condutor de locomotivas em sua última vida encarnada. E por ter sofrido o infarto que o levou à morte do corpo físico, a máquina que conduzia naquele momento acabou descarrilando e levando ao desencarne várias outras pessoas. O que aconteceu depois disso é digno de nossa observação, análise e de exemplo. Ouçam até o fim e vejam que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item que fala sobre buscar e achareis, nos ensina que é só pedir que Deus dá um jeito de nos acolher as necessidades, o pedido e dentro das nossas próprias necessidades, Ele socorre sempre. Ó Pai, Criador de todas as coisas e de todos os seres, abençoa a todos nós e também os que comungam com a sua luz nesta casa de orações, os que se reúnem em Teu nome para a prática da caridade bendita. Venho já há algum tempo participando das orações e dos encontros com frequência. Sempre à hora aprazada, me recolho em meus aposentos para me preparar para o encontro e peço sempre a Deus que me ampare para o que está muito próximo de acontecer. Devo retornar à vida material mais uma vez, em nova oportunidade de retomar minha evolução, tão drasticamente interrompida em minha última estadia na Escola Terra. Também fui agraciado com a oportunidade de lhes contar minha breve história e de lhes fazer um alerta. Desde o começo da manhã de hoje, na colônia onde habito no momento, senti meu espírito pulsar de forma diferente, como a antecipar a grata surpresa de que seria eu a fazer esta comunicação. Emocionado, mas também agradecido, iniciei com o meu querido protetor a preparação para a devida sintonia com a médium para que eu pudesse ser um bom comunicador e chegar a termo com a minha missão. Sublime é a mediunidade educada e trabalhada para o bem maior, quando há tantos que utilizam a comunicação com os espíritos de maneira equivocada, distanciada da moral cristã e do bem comum. É nesse sentido que lhes trago a minha mensagem, uma história e um alerta, tal como me foi orientado. Então eu me apresento. Meu nome é Emílio e em minha última encarnação foi um homem de família, vida financeira simples, sem grandes recursos que não o suficiente para cumprir com as obrigações familiares materialmente falando. Tinha como profissão maquinista de uma empresa ferroviária. Era o condutor das máquinas que ora levavam pessoas, ora transportava carga de um estado para o outro. Trabalho que sempre me rendia o pão da carne, mas também me exigia atenção e habilidades treinadas. Cansativo, porém, com a sua importância relativa, pois muitos dependiam do meu trabalho para se deslocarem de um lugar ao outro e também para receber proventos alimentícios e de outras naturezas. Certo dia, conduzia meu trem pelos trilhos molhados pela chuva matinal. Senti um aperto no coração e, tendo sofrido um infarto fulminante, desfaleci no meio da condução de vários vagões e também de várias vidas dentro dele que estavam sob minha responsabilidade. Sem a minha mão a conduzir a máquina gigantesca, pesada e igualmente mortífera, o maquinário descarrilou e tombou na parte dianteira, fazendo com que os vagões se chocassem numa velocidade que levou ao desencarne muitas vidas naquele dia. Começou ali a minha desventura. Deslocado do meu corpo físico, meio tonto e ainda com a dor física a me machucar,
Assisti a todo o acidente. Vi todos os detalhes e, a despeito da mão amiga me convidar ao sono justo do desencarne, entrei num transe alucinado de horror e culpa. Como eu pude ser responsável por tamanha tragédia? Onde estava o meu Deus a quem sempre orei e me dediquei a deixar que aquele desastre sem precedentes pudesse acontecer pelas minhas próprias mãos? Minhas mãos. Essas mesmas que eu utilizei com desvelo e responsabilidade a estudar sempre as especificações dos controles, a checar sempre os mecanismos e sempre a controlar todas as especificações para que nunca acontecesse nada nos trilhos a percorrer. Por quê? Entrei numa condição de culpa e arrependimento. Minha saúde eu acreditava em plenitude, pois a única coisa que sentia era o cansaço do trabalho realizado todos os dias. Fazia horas extras para conseguir proventos que pudessem proporcionar maior conforto aos meus queridos filhos e esposa, que sempre me acolhiam com amor e respeito de retorno ao lar, todos os dias. Muitas vidas foram ceifadas naquele acidente, cuja responsabilidade tomei para mim somente. Vaguei por muitos anos numa condição de completa culpa, tristeza e comiseração. À noite, visitava como um autômato as famílias dos que eu acreditava ter matado naquele dia. Assassino, chamavam-me os desencarnados. Choravam, gritavam obscenidades ao meu ouvido. E eu chorava junto, atormentado pela culpa. Raros foram os momentos em que conseguia um alento, pois desmaiava, rememorando a dor do peito na hora do infarto. Outros desencarnados se juntaram a mim por sintonia vibratória. Sentiam o mesmo que eu, culpa e dor física. Alguns já desencarnados há mais tempo, eles já conheciam algumas formas de mediunidade. Me explicaram o mecanismo da obsessão e do contato. Mostraram-me como acontecia a abordagem e como podíamos influenciar o encarnado. Embora não concordasse com o que faziam, pois que meus companheiros agrediam os encarnados, sorviam-lhes as energias, eu mesmo somente observava. Queria encontrar uma forma de pedir perdão aos que eu acreditava ter assassinado, por meio das famílias roubadas do convívio, daqueles que desfaleceram no dia do acidente. Falava-lhes durante o sono. Aprendia a encontrá-los, a seus endereços, na verdade, pelo pensamento. Deixava então que os que me culpavam e perseguiam se achegassem. Colhia-lhes a dor e depois seguia a energia do pensamento até os endereços. Alguns desses familiares achavam que estavam loucos, pois registravam o meu pedido de perdão e se assustavam muito. Ficavam alertas e percebiam a minha energia, densa, pesada e carregada de culpa. Alguns poucos chegaram a procurar ajuda. Uns foram em busca do médico psiquiatra e tomaram remédios para fazer parar as lembranças. Outros procuravam curandeiros, outros foram atrás de cartomantes e outros ainda foram atrás de ajuda nos centros espíritas. Percebi então que as coisas pioravam muito para todos os que eu abordava e os desencarnados daquele dia ficavam ainda mais enraivecidos. Resolvi parar com aquela desvairada jornada e novamente entrei no transe da culpa e do alto flagelo, dor e sofrimento. E eu achava que merecia tudo aquilo. Cansado. Era como eu me sentia, muito cansado. Até que me lembrei de Deus, o meu Deus de amor e de luz. Onde estava o meu Pai, a quem dediquei minhas orações e a minha fé? A quem confiara minhas esperanças e a minha própria vida? Onde está meu Pai? E sem saber, estava justamente a orar. Estava naquele momento me separando do estado de dor e sofrimento pela simples lembrança do Pai Criador. E foi nesse exato momento que abri o campo espiritual para a ajuda, há muito pronta para me acolher. Uma luz intensa se formou a partir do meu peito. A dor desapareceu magicamente e os espíritos que me acusavam se afastaram
mudos, calados e assustados. Dessa luz apareceu, ou melhor, se formou aos meus olhos, a figura do meu protetor. Um senhor, na verdade. De seus olhos saía um carinho, um amor que imediatamente acalmou os meus sentimentos. E era como se já nos conhecêssemos. Reconheci o velho amigo imediatamente e foi como se tudo ficasse bem novamente. Quis abraçá-lo, mas me contive. Fazia anos que não tomava banho e eu mesmo já me acostumara com o mau cheiro. Ele captou-me o desejo e me abraçou mesmo assim. E eu deixei-me ficar naquele abraço por longo tempo. E ele se sentou comigo naquele charco e começamos a conversar. Ali mesmo. E depois compreendi que a conversa não era só comigo. A palavra era para todos nós ali, naquele sofrimento, sem fim e sem motivo. Todos. E meu amigo convidou-me a ressignificar o momento do acidente. Por que eu estava me culpando? Por ser um ser humano? Por estar sujeito, como todos os encarnados, a um mal súbito? Seria o pai tão inconsequente que permitiria o desencarne coletivo daquele dia a um simples golpe do azar? Não, dizia o meu amigo iluminado. Tudo que se passa com seus filhos é e sempre será sob régio planejamento dos seus eleitos, os espíritos que regem o planeta e que conduzem sabiamente sob as leis de Deus as nossas experiências no planeta escola. Todos os desencarnes programados para aquele dia estavam sob o controle do Pai, e nem todos desencarnaram. Foram menos de 10%, na verdade. E minha hora de retorno era aquela mesma. E na ignorância da minha própria fé, fiz do acontecimento uma mazela maior do que de fato foi. Sofri desnecessariamente por anos, e ainda desencaminhei algumas almas encarnadas pela minha ânsia de consertar o que já se encontrava na ordem certa. Atraí para perto de mim os desencarnados que me culpavam, muito mais porque eu mesmo me culpei. Descobri que muitas daquelas vozes insanas a me cobrar era muito mais a minha própria mente a auto-obsediar. Quanta dor desnecessária! E todas aquelas pessoas eram apenas imagens criadas por mim mesmo. Como consegui os endereços do que eu acreditava ter assassinado? Eram apenas endereços, sem a correspondência que eu acreditava serem certas. Tudo imaginação. E por que eles me ouviram? Porque também descobri que os encarnados, todos eles, são sensíveis ao mundo espiritual pelo simples fato de que estamos em dimensões paralelas e que pertencemos a ambas as dimensões. Ora estamos num lado, ora estamos no outro. Apenas isso. Sensibilidade mediúnica. Hoje eu estou bem. Fui levantado a esta colônia em que vivo hoje, e meu amigo e eu, estando agora eu equilibrado, mostrou-me a razão do acidente. Apenas isso. Um acidente. E eu estou a me reequilibrar. Venho até as casas de oração, ouço as preleções, observo as experiências da mediunidade e voltarei em breve para uma nova reencarnação. Serei médium ativo a trabalhar pelo bem comum e pela redenção e evolução próprias. Farei o melhor de mim para auxiliar da mesma forma que o fazem nas casas de oração. E deixo-lhes a minha experiência. Deixo também algumas dicas. Orem, façam o bem, mas não se esqueçam que a mediunidade precisa de orientação, educação e evangelho, para que os resultados sejam a caridade e a solidariedade. Há obsessores espirituais e todos estão vulneráveis a esses assédios. No entanto, a oração e a prática do bem proporcionam um escudo de proteção que sempre auxilia. O teor dos pensamentos atrai o bem e o mal. Nossas escolhas fazem esse trabalho de atração. E nossas escolhas também são responsáveis pelas nossas dores e sofrimentos. A culpa não é uma boa companheira. Acreditem nisso. Mais fácil é encontrar na oração e no amor um caminho melhor, muito melhor. Em breve estarei entre vocês e poderei me redimir do mal que fiz a mim mesmo. Então, agradeço a oportunidade, a atenção e as orações.
e até breve, se assim Deus o permitir. Uma história muito bonita, triste e ao mesmo tempo, exemplar para as nossas vidas atuais. Que sejamos cuidadosos conosco mesmos, atenciosos com o aprendizado que devemos adquirir nesta experiência. E que possamos usar os exemplos trazidos pela espiritualidade superior para orientar nossos caminhos, nossas ações, rumo a Deus, nosso Criador, e com Jesus no leme seguro das nossas vidas. O canal Expressiva Luz deseja a todos um feliz ano novo. Que 2023 seja um ano repleto de boas realizações e que cada um, individualmente, seja o condutor da magnífica máquina que somos todos nós, encarnados neste corpo físico, a buscar pela nossa evolução. Fiquem com Deus e com Jesus no coração.